A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui para dar continuidade nessa tarde à nossa EFD. Você que nos assiste, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a essa transmissão EFD Online, Escola de Formação de Discípulos, amém? Transmitido aqui, eu sou o pastor Néder, da Igreja Nações de Deus, e nós estamos nesses dias tratando com todos os irmãos acerca do reino de Deus. E nessa tarde eu quero dar continuidade, amém? Quero saudar aqui, a todos os irmãos da Igreja Nações de Deus que nos assistem, também da Igreja Torre Forte, e você que estiver nos acompanhando, que Deus possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo possa nos trazer maior conhecimento, maior entendimento. Nós estamos trabalhando nesse discipulado que é a EFD Brasil, e o tema é o Reino de Deus. E agora nós vamos dar continuidade, amém? Então você que tem a sua apostila, eu vou continuar trabalhando na nossa apostila. Você que não tem, quiser receber também, basta mandar o seu contato, a gente envia para você, amém? O material é gratuito, o material da EFD é um material muito bom, que nós inclusive recomendamos para os irmãos que quiserem ter uma espinha dorsal, quiser ter um caminho, um parâmetro para conduzir o discipulado dentro da sua igreja, eu super recomendo. Então, na nossa apostila, na página de número 16, nós vamos dar continuidade nessa tarde. Você que tem a sua apostila, que puder abrir, quiser acompanhar, eu vou estar lendo a partir da página 16, amém? Que fala acerca da condição atual do homem. E olha que coincidência, ou que jesucidência interessante, o que a apostila nossa aqui vai dizer, da EFD, do nosso discipulado, se não tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Diz assim, a condição atual do homem. Eu vou fazer primeiramente uma leitura para a gente poder então entrar no assunto. Diz assim, do mesmo modo que Adão, todos temos pecado contra Deus, tanto pela herança pecaminosa que recebemos, como por nossas atitudes pessoais diante de Deus. Cada um vive como quer, fazendo a própria vontade. As consequências dessa rebelião estão à vista de todos nós. O orgulho, temores, ansiedades, depressões, enfermidades, iras, inseguranças, ódios, crimes, divórcios, mentiras, inimizades, rancores, problemas familiares e tantos outros. Todos esses são sintomas da morte espiritual, que finalmente resultará na morte física e logo a condenação eterna. E olha só a pergunta ou a afirmação que é feita a seguir. Quantos males, irmãos, vieram sobre a humanidade por não viver sob o reino ou o domínio de Deus, por não viver sob o seu governo? Quão triste é a condição atual dos homens. Para piorar a situação, o homem não tem em si nenhum recurso para mediar ou reverter esta situação, que essencialmente é um problema espiritual. Então aqui está dizendo da condição atual do homem, a condição que as pessoas vivem atualmente, é exatamente essa situação de condenação por viverem tanto tempo, inclusive nós no tempo que estávamos fora da presença, e essas pessoas viveram tanto tempo fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, vivendo como bem entende, vivendo como bem quer, vivendo, na verdade, fora do reino de Deus, fora do seu governo. E é por essa razão que tantos males sobrevieram, estão agora sobre a terra e sobrevirão. Pelas profecias bíblicas, muitos males afligirão a terra, afligirão os homens, e é justamente por não andar debaixo daquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Se a gente pegar na palavra de Deus, desde o Velho Testamento, desde o princípio, a gente vai ver os homens sempre se rebelando contra Deus.
ali no deserto, quando o povo é liberto, né, do Egito, a gente vê inúmeras vezes um povo que se volta para Deus quando tem uma necessidade, se voltava a Deus e glorificava a Deus quando era ali suprido, né? Seja por água, seja por alimento. Quando aquele povo recebia de Deus no primeiro momento, glória a Deus, aleluia, esse Deus que é bom, é esse Deus que nós queremos. No momento seguinte, eles já davam as costas a Deus outra vez, se rebelavam e partiam para fazer aquilo que estava no seu coração, aquilo que era a sua vontade própria. E por se apartar de Deus, Deus então pesava a mão sobre eles. Sempre foi assim desde o princípio e continua sendo assim até hoje. Pessoas que até o dia de hoje buscam esse reino, buscam esse governo, buscam a presença, a graça de Deus, quando estão necessitando de alguma coisa, quando estão necessitando de um favor, quando estão necessitando de uma cura, de uma libertação, de um milagre. E aí no momento seguinte, muitos mesmo, se voltam, né, dão as costas a Deus e vão para o mundo outra vez viver a sua própria vontade. E aqui está falando, na nossa apostila, no nosso material, está falando exatamente isso, acerca da condição atual do homem. A condição atual do homem é aqueles que estão rebeldes contra Deus, aqueles que não aceitam o governo, que não estão realmente se submetendo, se sujeitando à autoridade do Senhor, a palavra, que não estão cumprindo, estão sendo afligidos por males terríveis. E aí a gente vai avançar nessa questão, nessa lição, e eu quero dar aqui, depois dessa introdução, quero começar com você no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1, versos 14 e 15, que eu até fiz a leitura no nosso encontro anterior, eu quero retomar a partir daqui, dando então sequência, continuidade ao assunto que nós estamos tratando. E aqui nós vamos falar sobre o Evangelho do Reino de Deus. Nós falamos então, nos nossos encontros passados, o que não é o reino, para poder entender um pouco mais o que é o reino. Se você não acompanhou, está lá no nosso canal no YouTube, Igreja Nações de Deus CG, você pode voltar ali, assistir os vídeos anteriores, recapitulando esse assunto, para poder pegar a sequência. Falamos então acerca do reino, através das parábolas, porque há em muitos lugares, no meio aí, para muitos irmãos, principalmente aqueles que são novos na fé, muitas vezes não entendem, porque ora as escrituras ali no Novo Testamento, através das parábolas, uma hora está falando assim, o reino virá, outra hora está dizendo, o reino chegou, Então, falamos sobre arrependimento, e agora dando sequência, nós vamos falar também sobre a questão do evangelho desse reino, o evangelho do reino de Deus. Porque o reino, irmãos, a gente precisa lembrar que reino, quando a gente fala de reino, e eu já fiz algumas analogias, algumas comparações acerca disso, quando nós falamos de reino, nós falamos de um governo à parte, sobre um local, ou sobre um lugar, ou sobre muitos lugares, mas um reino, ele tem o seu próprio idioma, ele tem a sua própria cultura, ele tem as suas próprias leis. Um reino, ele tem os seus costumes, um reino, ele vai ter várias características de acordo com o que foi liberado pelas autoridades para aquele reino ser constituído, para que ele possa caminhar, para que as pessoas possam caminhar naquele reino, viver naquele reino, seguindo os seus estatutos, seguindo os seus costumes, hábitos, cultura. E assim como um reino tem todas essas coisas, esse reino especificamente que nós estamos falando, que é o reino de Deus, ele tem também o seu evangelho próprio. E aqui em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, eu quero ler com você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode assinalar os versos 14 e 15 de Marcos. A gente vai estar sempre usando esses textos. E diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho
do reino de Deus. Sobre isso a gente vai falar nessa tarde. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado a vós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui Jesus está dizendo assim, ó, o reino de Deus é chegado, chegou. E quando a gente olha para as Escrituras, Jesus dizendo isso para aquele povo interpretou de uma maneira completamente natural, de uma maneira diferente da maneira como eles queriam interpretar. Porque na verdade as Escrituras vão relatar para nós que o povo ali, eles queriam um rei, mas eles queriam um reino, eles pensavam num reino como sendo um reino natural. Então o Messias que era esperado chega e agora, no entendimento deles, o Messias vai reinar. Ele vai estabelecer um governo novo, né, no meio dos homens. Era essa a intenção e muitos inclinavam o seu coração nesse sentido, querendo fazer de Jesus um rei, mas um rei terreno. E ali Jesus chega declarando, o reino chegou, o reino é chegado a vós. E eu quero dizer para você, esse reino, ele é chegado na tua vida. Ele já chegou para mim, ele chegou para você, amém? Que tem Jesus na sua vida, no seu coração. Mas a gente precisa aqui considerar algumas coisas, fazer algumas considerações. Porque Jesus disse, né? O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. E também deu a receita. Qual é a maneira de entrar no reino? Arrependimento. Falamos sobre isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a maneira, é a porta de entrada desse reino. E o reino, irmãos, praticamente foi o único tema que Jesus pregou durante todo o tempo que ele teve nessa terra. A pregação dele foi essa, a base principal, o tema principal das suas mensagens. Foi trazer o reino, esclarecer o reino, explicar, apresentar o reino. E aqueles que então eram mais espirituais começaram a ter esse entendimento e ele revelava, a palavra diz que ele revelava para os seus discípulos e para esses, mesmo que ele falando em parábolas, para esses ele sempre explicava, esclarecia as parábolas, tirava as dúvidas. Então para aqueles que estavam próximos, que já faziam parte desse reino, que tinham um entendimento espiritual acerca do que Jesus estava falando, porque Jesus estava falando de algo espiritual. E quando nós falamos, ou quando Jesus fala de algo que é espiritual, só entende quem é espiritual. Quem está preso no natural, do entendimento, terreno, muitas vezes não consegue discernir, não consegue entender o que está sendo falado. Mas Jesus os ensinava e esclarecia isso. E aí, uma das coisas importantes que Jesus esclarece é que o reino ele é estabelecido, ele é conquistado, ou nós adentramos ao reino por meio de arrependimento. E nós estamos vivendo dias, irmãos, em que o arrependimento é necessário mais uma vez. O arrependimento é necessário para mudar a situação dos homens, a nossa situação na terra, perante Deus. Porque o nosso coração, às vezes, muitos corações ficam divididos, com ânimo dobre, cocheando em dois pensamentos. Uma hora se aplica ao reino de Deus, outra hora se aplica ao reino das trevas, como nós vamos ver aqui. E nós precisamos firmar o nosso passo, firmar os nossos pés no reino de Deus. Trazer esse reino para as nossas vidas, entrar nele. E mais que isso, até nos tornarmos embaixadores desse reino, embaixadores de Cristo na terra, como a própria Bíblia estabelece. Que você que tem Jesus na sua vida, que conhece a palavra de Deus, que é de repente até um pregador do Evangelho, que você viva este Evangelho de maneira a ser um embaixador em qualquer lugar que você andar, que você pisar. Esse reino, ele te acompanha, esse reino ele está dentro do teu coração. Esse reino, ele faz parte de você. E você, nós somos responsáveis por expandir esse reino, por estender esse reino na terra, dando continuidade ao tema principal que Jesus pregou. E aí a gente vai ver que, mediante o arrependimento, é a maneira de entrar, mas recapitulando um pouquinho, o que é o arrependimento? Arrependimento é uma mudança total de comportamento, de atitude, de pensamentos, de palavras, de meios de convívio.
Se arrepender é deixar, né, jogar fora, deixar para trás aquilo que te prende ao mundo, aquilo que desagrada a Deus. Né? Então deixa o pecado, deixa a prostituição, deixa o roubo, deixa o furto, deixa a maledicência, deixa os maus pensamentos. Então quando nós dizemos, né, acerca do reino, e nós queremos esse reino, quanto mais nós nos distanciarmos da maneira antiga de viver, do velho homem, né, mais nós vamos nos aproximar desse reino, mais nós vamos trazer ele para perto, para próximo de nós. Então, duas coisas são importantes quando a gente fala do reino de Deus. A primeira é o arrependimento. É se arrepender, confessar os seus pecados, confessar aqui os nossos erros, os erros do passado, os erros diários, as falhas, né, às vezes pequenas coisas, irmãos, que a gente comete durante o dia, um mau pensamento, né, um mau julgamento que é feito acerca do próximo, uma palavra que é liberada quando você ali na distração, às vezes quando vê já falou. Então tudo isso é digno de arrependimento. E arrependimento é o primeiro ponto importante. O segundo é a fé em Jesus Cristo. É crer que Jesus, é crer que o Senhor, que o Rei desse reino, né, ele tem domínio, ele tem governo sobre as nossas vidas, e crer que tudo, a palavra diz, foi feito através dele, e sem ele nada se fez. Então, esse reino tem um rei, um só, e esse rei não é um homem, mas é Jesus Cristo, que foi feito homem por algum tempo. Então, pelo arrependimento e pela fé em Cristo, irmãos, nos é dada a possibilidade maravilhosa de nascer de novo. E aí vem um esclarecimento que Jesus, quando Nicodemos, né, aquele mestre da lei, ele se aproxima, conhecedor, renomado, uma pessoa de destaque na sociedade da época, se humilha e procura Jesus com humildade para tentar entender um pouco mais. E ali Jesus diz para Nicodemos que a única maneira, né, de nós entrarmos nesse reino é nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Não tem como voltar para o ventre da mãe, Nicodemos, né? Jesus disse, e nas palavras dele, não precisa e nem tem como voltar para o ventre da sua mãe, mas sendo lavado, remido na água e no Espírito. E nós temos essa possibilidade, esse poder, irmãos, essa oportunidade em Cristo, pela sua morte e ressurreição, de podermos nascer de novo. Nascer de novo, matando o velho homem, matando aquilo que são os velhos hábitos, os velhos vícios, aquilo que pertence ao reino desse mundo, aquilo que pertence ao reino das trevas, a gente lança fora e agora nós optamos, né, de própria vontade, de andar com o Senhor, de vivermos uma nova vida, de novo nascimento, sendo nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E não fosse só isso, não fosse o suficiente já a gente ter essa oportunidade, ele ainda nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, filhos do Criador, filhos de quem gerou o reino, esse reino, né, o reino natural, o reino espiritual e todas as outras coisas. O seu reino, ele está aqui, ele é agora, bem como por toda a eternidade. Então, quando a gente fala do reino de Deus, a gente tem que entender que esse reino depende, na verdade, né, o fato dele estar estabelecido ou não, depende de você, de mim, mudarmos a nossa atitude. A palavra de Deus também ela vai tratar acerca da existência de dois reinos. O reino da luz e o reino das trevas. O reino da luz, quem reina é Jesus Cristo, quem reina é o Senhor. No reino da luz, quem anda no reino da luz, quem fez a opção, né, ou faz a opção de andar com Cristo, de viver nesse reino que é o reino da luz, ele tem que fazer algumas escolhas agora. Ele tem que fazer agora uma opção nova de vida. Na verdade, é um tema que muitos cristãos não gostam, tem muito crente que não gosta, né? Quando o pastor prega sobre morte. Mas é exatamente o que Jesus veio pregar. Se você quer viver uma nova vida em Cristo, se você quer viver o reino,
se você quiser trazer o reino para dentro da sua casa, o reino para a sua vida, se você quiser viver as promessas da eternidade que o reino traz, as bênçãos que o reino tem e que esse rei, né, que reina nesse reino, tem para nós, então você vai ter que fazer uma opção de morrer para si mesmo. Jesus, ele disse, se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue-se. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar o velho homem, é negar aquela criatura antiga que tinha costumes, gostos, vontade própria, e dizer, não, eu não vou mais governar a minha vida, agora quem governa a minha vida é o Senhor Jesus, que um dia eu confessei como Senhor e como Salvador da minha vida. E eu creio que você já fez isso, porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessares e creres no teu coração que Ele é o Rei desse reino, que Ele é o Senhor, você será salvo. E aqui a gente vê uma distinção que a palavra de Deus coloca, que está lá no livro de Colossenses, se você puder abrir ou marcar. Colossenses, capítulo de número 1, o verso de número 13. Ele vai nos dar uma clareza de ideia acerca desse próximo tópico, que trata dos dois reinos. E lá está escrito assim, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, né? Então vai falar ali que nós fomos transportados no momento que você recebeu Jesus na sua vida. Você recebeu esse reino na tua vida. Você recebeu livre acesso a esse reino, você recebeu direitos, mas também conquistou deveres acerca desse reino. E quando nós aceitamos Jesus, nós fomos então transportados do reino das trevas para o reino da luz. E é isso que nós vamos, tratar aqui nesse momento. Porque todos nós vivemos até o dia de Jesus, até o dia que nós conhecemos a Jesus ou aceitamos a Jesus, aquele dia que você confessou, aquele dia que você foi alcançado pelo poder do Espírito Santo e ele te convenceu que andar com Jesus é melhor. Ele te convenceu naquele dia acerca do pecado, da justiça, do juízo, e você que talvez nunca imaginou na tua vida, assim como eu, que um dia você estaria na igreja, que você um dia estaria vivendo o Evangelho, ou muito menos pregando o Evangelho. Eu lembro que eu aceitei Jesus aos 23 anos de idade, e faz pouco tempo, né? Estou com 47. E aí, eu lembro que até aí, irmãos, a adolescência toda, a infância, né? Parte desse início de vida adulta aí, eu nunca imaginei na minha vida aceitar Jesus, eu nunca imaginei na minha vida entrar numa igreja ou fazer parte de uma igreja. Na verdade, eu sempre fui muito cético, eu até meio que queria me distanciar o máximo possível de todas essas coisas. Mas a questão é que o poder do reino, ele exerce influência através do Espírito Santo na tua vida, como exerceu na minha, como exerce até hoje. E é por esse poder do Espírito Santo de convencimento que você veio para a presença dele. A palavra diz que não foi você quem escolheu a ele, mas foi ele que te escolheu. Então seja grato, seja grata, agradeça, porque um dia ele se lembrou de você e quis te oferecer o privilégio de fazer parte desse reino, como um súdito, como um servo fiel, mas principalmente como filho e como filha amada. E a gente vai entender então aqui, através da apostila, continua ainda na mesma página, onde diz aqui que dentro existem então esses dois grupos, esses dois reinos, né? O primeiro vive como quer, e a pessoa que vive como quer, ela tem características próprias do reino das trevas, do reino desse mundo, como a gente vai ver. E o segundo grupo vive como Deus quer, né? Se esvazia de si mesmo, das suas próprias vontades, e busca em Deus o que Deus quer. O que Deus quer que eu faça? O que Deus tem para mim? Qual é a direção que Deus quer que eu caminhe, ou que Ele quer me levar? Então isso aí já é uma distinção primeira entre as pessoas que andam segundo o reino das trevas
e aqueles que optaram andar segundo o reino da luz. Amém? O império das trevas, irmãos, e o reino de Deus. As Escrituras falam que estes dois governos, né, eles existem. Muitas passagens bíblicas vão tratar acerca da existência e do domínio que esses dois reinos podem exercer e exercem até hoje. Então a gente vê assim uma guerra sendo travada continuamente nas regiões espirituais, mas uma guerra que nos atinge, uma guerra que chega, né, a impactar as nossas vidas. Então aqui nós temos que fazer uma escolha, nós vamos ter que fazer uma opção. E se você não fez essa escolha, se você não fez essa opção, se você tem vivido, né, cocheando entre os dois reinos aí, entre dois pensamentos, querendo o reino de Deus, mas não querendo se desligar do reino dos homens, do reino das trevas, eu quero dizer para você, vigia, cuidado, cuidado, porque você, quando você fica na indecisão, quando você fica em cima do muro, você está correndo um grande risco. Eu me lembro de uma ilustração que fala acerca de um homem, e esse homem ele vivia em cima do muro, e ali em cima daquele muro, né, o muro ele tem uma representação de dúvida, de indecisão, de indefinição, mas ali ele se sentia seguro. A ilustração diz que ele se sentia, né, com paz, com tranquilidade de ficar em cima do muro sem ter que fazer nenhuma opção na vida. Mas depois de um tempo ele começa a observar que de um lado do muro está Deus, né, Jesus, os anjos, a igreja de Cristo na terra, o seu reino nos céus e na terra, convidando ele, dizendo assim: ei, vem para cá, vem para o nosso lado, vem para esse lado aqui, pula para cá, vem para cá, porque aqui existe vida eterna, aqui existe paz, existe gozo, existe alegria, existe tranquilidade, aqui existe provisão, aqui existe, né, e ali o reino de Deus, o reino da luz, convidava ele e oferecia para ele os benefícios. Aqui você vai ser tratado como filho do rei, aqui você vai ser, né, e ali começavam a oferecer. E aí ele olhando para o outro lado do muro, diz a ilustração, que ele se depara com Satanás e os seus demônios e os seus servos, né, o reino das trevas ali em peso, e todos eles apenas de braço cruzado, não diziam nenhuma palavra, apenas olhavam, fitavam ele assim, com um olhar fulminante, mas não diziam nada. E ele olhava para o reino da luz, e o reino da luz dizia: vem para cá, aqui é melhor, aqui existe, né, vida eterna, aqui existe promessa, aqui existe bênção. E aí ele olhava para o reino das trevas, e o reino das trevas nenhuma palavra. E a ilustração relata que depois de um tempo, aquilo gerou uma intriga no coração dele. E diante dessa intriga, né, ele intrigado com aquela situação, então ele vira para Satanás e ele diz assim: por que eles ficam me convidando, me chamando, oferecendo bênçãos, né, oferecendo dádivas ali, dizendo os benefícios que eu vou ter, e vocês desse lado não dizem nenhuma palavra? E Satanás, olhando diretamente para os olhos dele, diz para ele: porque o muro é meu. Então o muro, lugar de indecisão, querido, eu quero dizer para você, quem está na indecisão, que muitas vezes tem muita gente que vive engano, tem mentiras e enganos que Satanás, que esse século, que esse mundo lançou, né, no coração, na mente, e a pessoa começa a acreditar que ela pode viver sem Deus, sem estar na presença de Deus, sem estar no reino da luz, e ela pode ao mesmo tempo viver sem estar ligada às trevas. Então isso é engano, isso é mentira do diabo, porque na verdade o lugar, a posição de indecisão já pertence ao reino das trevas. E o Senhor, ele nos convida para a sua maravilhosa luz, para o seu reino, né? João 3,16, quando a palavra de Deus define ali o tamanho amor que Deus teve pela sua criação, ele diz ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para aquele que crê, como você e eu, né, tenha o quê? A vida eterna. Então, existe promessa, existe bênção, só que tudo isso tem custo.
E quando começa a custar, muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço necessário. Eu não gosto nem muito de usar essa expressão de pagar pago só uma vez, né? Já foi pago na cruz, foi pago por sangue, por um preço muito alto. Então o que nós fazemos, na verdade, ainda independente do tamanho do que te custe, do tamanho do que você venha a oferecer ou sacrificar, aquilo que nós fazemos, na verdade, não pode nem ser tido como um pagamento. Eu estou pagando um preço alto. Não, irmão, você está só retribuindo sobre aquilo que já foi pago, sobre um preço do qual não pode ser devolvido. Nós não temos como pagar aquilo que Jesus fez por nós. E aqui o caminho para entrar no reino é arrependimento, fé e cruz. Se a gente for resumir, né? O tripé para entrar nesse reino, para trazer esse reino. Eu preciso me arrepender, confessar os meus pecados. Eu preciso ter fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele veio fazer, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele voltará para terminar de fazer. E eu preciso passar pela cruz. E quando você fala de passar pela cruz ou de carregar a cruz, né, tome a sua cruz e siga-me, aí muita gente para também no meio do caminho. Muita gente começa a viver um falso evangelho, começa a viver o famoso crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Ele quer ter um pé no reino da luz, no reino de Deus, mas ele quer continuar com o outro pé no reino das trevas, fazendo o que fazia antes. E não funciona assim, irmão. Não funciona. Nós temos que entender que se nós somos discípulos de Cristo, se nós escolhemos ter Ele como Senhor, então Ele é que governa agora. Ele é que determina agora o que nós devemos fazer ou não. E eu gosto muito na verdade eu gosto do título, até mais do que o filme ou o livro. Mas existe um livro e um filme que talvez você já tenha assistido, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? E eu gosto desse tema, né? Porque a gente, para viver o reino de Cristo, o reino da luz, para andar debaixo desse reino, nós precisamos adotar como prática, né? Perguntar o que Jesus faria em meu lugar. Porque se eu fizer o que Jesus faria no meu lugar, em todas as áreas e situações, provavelmente eu vou estar andando no reino da luz. Tem coisas que Jesus não faria no meu lugar, mas que talvez você fizesse se não consultarmos ao Senhor. Amém? A Bíblia ela declara que Satanás é que domina sobre o império das trevas. E eu acredito que você, assim como eu, não quer viver ou andar dominado, né, por Satanás. Porém, Cristo é que exerce governo no reino da luz. E nós queremos esse Jesus, nós queremos Cristo nas nossas vidas. Nós queremos mais do que tudo. Mas como existem os dois reinos, né, e nós falamos até aqui tanto sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, né, sobre esse reino da luz, eu também quero aqui, já na página 17 da nossa apostila, trazer algo que é importante, eu considero que é importante, até por isso está aqui no material, que é falar também um pouquinho acerca do império das trevas, né? Para conhecer um pouquinho mais. O império das trevas, ele tem uma característica fundamental, né, que nos faz discernir quando alguém está vivendo debaixo desse governo de trevas. E assim, a primeira característica, irmãos, de quem vive, né, debaixo do império das trevas, de quem vive debaixo do governo de Satanás, é a independência de Deus. Independência de Deus. Não depende de Deus para nada, ou pelo menos acha que não depende. Não busca Deus em nenhuma situação. A pessoa vive pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, independente de Deus. Ainda que Deus venha falar, usar alguém para dizer para essa pessoa, né, acerca do reino, para dizer acerca das promessas, daquilo que Deus tem, aquela pessoa continua com um sentimento de independência, o mesmo sentimento enganoso que eu já citei, de que ela pode viver sem Deus, e realmente ela pode, só que não viver as promessas, não viver as bênçãos e não ter expectativa nenhuma de vida eterna, mas sim de condenação eterna até aí. Então, a independência de Deus é perigosa. E quando a gente nota a independência de Deus na vida de alguém, a gente já sabe que essa pessoa, ela não anda segundo o reino que nós andamos
que é o reino da luz. Satanás, ele é o príncipe desse reino, né, do império das trevas. E ele é chamado na Bíblia assim, né? Ele é tratado algumas vezes como o príncipe desse mundo. Depois você lê João 12:31 e Efésios 2:2, que vai estar exatamente tratando, apontando para Satanás com esse título de príncipe desse mundo. Ele governa sobre esse mundo. Com os seus demônios ele exerce força, né? E a gente vai ver muitos textos bíblicos falando acerca da atividade, né, de Satanás no mundo. Ela é mostrada em vários textos. Eu não vou abrir todos eles aqui por uma questão de demora no vídeo, mas depois na edição a gente acrescenta alguns textos. E como eu já disse, você que talvez entrou depois, se você quiser obter esse material, só mandar o teu e-mail para a gente envia para você. Amém? Que é a apostila do nosso discipulado aqui da igreja. O que é importante acerca do reino do império das trevas, do reino das trevas? É importante entender que nossos recursos humanos não são suficientes para fazer-lhe frente. Não tem como lutar contra o reino das trevas, você que já está no reino da luz, com a sua própria força. Nem com a sua inteligência, nem com a sua capacidade intelectual, nem se você tem um QI elevado. Não tem. Não tem como evitar cair pela sua força. Não tem como evitar uma queda, né, diante das astutas ciladas do maligno, como a Bíblia descreve, ou cair nas suas garras pela sua própria capacidade. Então a gente tem que entender e lançar, né, que nós somos dependentes de Cristo, e lançar a nossa dependência sobre Jesus. Nós temos que depender exclusivamente de Cristo. E aí, a gente vai ver que Jesus está pronto, né? Ele está sempre alerta para nos dar escape. O livro a primeira carta de João, né? 1 de João, capítulo 3, verso 8, vai dizer assim, ó: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus, ele se manifestou. O reino está aí, irmãos. O reino está aí com todos, né, os servos do Senhor. Não apenas os servos, eu não digo apenas os homens, né, de oração, as mulheres de oração, os líderes, ou as pessoas que servem a Deus. Mas o reino de Deus está estabelecido, próximo, né, dentro de nós, nos dando livre acesso às armas espirituais. A palavra de Deus diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então a gente não tem como guerrear na carne, não é contra a carne ou sangue. Mas a palavra também diz que as armas da nossa milícia são do Senhor para destruir fortalezas. Então o Senhor nos dá armas, o Senhor nos dá armadura, o Senhor nos dá Bíblia, nos dá a palavra de Deus contra, né, aquilo que o reino das trevas faz. Então quando o reino das trevas investe, nós temos armas para guerrear. E aqui está dizendo que Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo, né? 1 João 3,8. Lucas também testemunhou, né? Ele diz lá de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Veja, com o Espírito Santo e poder. Isso vem do reino, isso faz parte do reino. O Espírito Santo é Espírito, vem do mundo espiritual, vem do reino de Deus, é Deus em Espírito, e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 38. Então está dizendo que Jesus, né, Deus ungiu a Jesus. Deus colocou uma unção, um poder sobre Jesus, para que ele, no Espírito Santo e em poder, pudesse curar, pudesse libertar os oprimidos do diabo. Então, irmãos, o reino das trevas está aí, tão próximo quanto o reino da luz. Cabe a cada um decidir
em qual reino vai andar, a quem vai se submeter. A questão é, não há como servir a dois senhores, né? A própria Escritura, o próprio Senhor disse que não tem como servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai desagradar esse e aborrecer o primeiro. Então tem que ser feita uma opção. E quando essa opção é feita, né, quando nós optamos, e eu creio que você já fez essa opção, mas também creio que nesses dias o Senhor está conduzindo todos os seus discípulos a renovarem esses princípios, a renovarem essa opção, como nós lemos, né? Geralmente lemos na ministração da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Eu creio que Deus está dando uma oportunidade nesse tempo de nós nos examinarmos, de nós tirarmos esse tempo em família, dentro dos lares, examinarmos profundamente se ainda tem alguma coisa com o reino das trevas, porque o Senhor virá para buscar aqueles que verdadeiramente estão vivendo o seu reino nessa terra, a sua igreja, amém? E nesse último tópico, eu quero tratar aqui ainda na página 17, você que está acompanhando na apostila, acerca do reino, então, de Jesus Cristo. Falamos do reino, dos dois reinos, falamos especificamente do império das trevas, o reino das trevas, e aqui, mais especificamente, sobre o reino de Jesus Cristo, o reino da luz. Quando as Escrituras se referem ao reino de Deus, não estão falando do céu ou do lugar onde Deus habita, mas sim do governo de Deus. Então, como eu já citei, aqueles discípulos, eles entenderam no primeiro momento, os primeiros seguidores de Cristo na terra, entenderam no primeiro momento que o reino de Deus, ele ia tratar de um lugar, né, de uma extensão territorial, de coisas naturais de homens. Mas nós entendemos já, nos dias de hoje, a gente já tem informação mais que suficiente para entender que o governo de Deus, ele é estabelecido independente, né, de lugar, independente de nós estarmos reunidos dentro do templo, independente de nós estarmos em casa ou no trabalho. O reino de Deus, ele segue aqueles que fazem parte do reino. Ele está próximo, ele está, né, à disposição daqueles que são servos do Senhor, que escolheram o Senhor. O seu governo, o governo do Senhor, ele é exercido na luz, com justiça, santidade e amor. Justiça, santidade e amor. Essas três coisas é o tripé aí que fundamenta o reino do Senhor nas nossas vidas e também em toda a terra. Porque o reino de Deus, Deus é justo, irmãos. Se Deus é justo, se o Senhor é justo, né? Se o rei desse reino, quem governa sobre esse reino, é justo, então nada mais óbvio de que o seu reino seja constituído com justiça. Não como a justiça dos homens, com a justiça humana, mas com uma justiça divina que julga e pesa, né, o coração dos homens, que pesa as suas ações, que pesa toda a humanidade, como se fosse numa balança, colocando de um lado, né, as coisas que desagradam a Deus, os pecados, as iniquidades, colocando, né, a rebeldia do coração, colocando todas aquelas coisas que pesam contra Deus, que fazem inimizade com Deus, e do outro lado colocando as coisas que deveriam ser cumpridas, que deveriam ser feitas, né, debaixo das leis desse reino. E ali Deus vai pesando com uma justiça que só Ele tem, que só Ele pode. Esse reino também é estabelecido baseado em santidade. A palavra de Deus ensina que nós devemos ser santos assim como Deus é santo, né? O sacerdote no Antigo Testamento, ele trazia uma escritura dizendo santidade ao Senhor. Então, nós precisamos buscar nos santificar cada dia mais, buscar andarmos em santidade diante dos olhos do Senhor, uma expressão forte, mas que eu gosto na palavra de Deus, nos apresentarmos diante do Senhor irrepreensíveis, de culpa, de acusação, santos, assim como o Senhor é santo. E principalmente, dos três, andar em amor.
O amor, nós estamos vivendo, irmãos, já tempo de apostasia, tempo de esfriamento do amor, tempo de distanciamento das coisas de Deus. Já existe apostasia instalada no mundo e é crescente. A gente vê hoje tantas pessoas deixando o Evangelho, deixando a presença, deixando a igreja, voltando, né, para as coisas que faziam antes, voltando para o mundo e enganadas ainda, com engano no coração de que elas já estão nesse reino, já aceitaram Jesus, já andaram, já até fizeram a obra de Deus e agora, por um cansaço, né, ou por uma desistência, elas voltaram para o mundo e elas acreditam enganosamente que elas continuam na presença, que elas continuam tendo Deus da mesma maneira. Mas nós entendemos que existem dois reinos e há uma escolha entre andar num reino ou no outro. Quando a pessoa sai da presença de Deus, ou mesmo aquela que está dentro da igreja hoje, mas ela já não vive a vontade de Deus, ela já não está fazendo parte desse reino. Porque a dúvida, né, o andar, como eu falei, a principal característica de alguém que vive o império das trevas é a independência de Deus. Tem gente que está dentro da igreja, mas ele é independente já. Ele se tornou independente. Não, eu vou fazer o que eu quero. Então ele sai dentro da igreja, glória a Deus e aleluia, mas quando acaba o culto ele sai e volta a fazer as mesmas práticas. E se engana, né? Se engana, o inimigo coloca um engano, coloca como que escamas nos olhos para aquela pessoa não conseguir mais enxergar a verdade. E ela presa ali, fica presa, né, numa mentira, num engano, crendo que está fazendo certo, quando na verdade está andando em trevas. Então vamos focando ainda aqui, justiça, santidade e amor. Amor, irmãos, é o mandamento maior que o Senhor deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mais que o mundo, mais que os vícios, mais que os costumes, mais que as coisas que dão prazeres, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo. Essa parte, irmãos, nesses últimos dias, o esfriamento do amor pela vida do próximo, por olhar pelas pessoas que estão precisando, que estão necessitando, e hoje tem muita gente necessitada, tem muita gente precisando. Nós precisamos recuperar, resgatar e fazer crescer esse amor. Olhar para as vidas, não com aparência exterior, não olhar para as pessoas olhando assim a atitude delas, o comportamento, se eu gosto delas, se eu não gosto, se eu me dou bem, se eu não me dou bem, mas aprender a olhar para as pessoas, para cada vida, assim como o Senhor vê. Porque se nós fazemos parte do reino da luz, então nós temos que começar a aprender a ver como o rei vê. O rei desse reino, ele olha para as pessoas e ele vê uma alma. Independente de aparência física, independente dos comportamentos, do que a pessoa faz, de como ela está vivendo, ainda que ela esteja vivendo na sujeira, em trevas, mas o Senhor, ele olha e ele vê uma alma, que ele não quer entregar e nem perder para as trevas. Porque a palavra diz que o desejo no coração do Senhor é que todos se salvem. Amém? E já partindo aqui para o encerramento dessa parte, né? Sábado que vem nós vamos continuar, se Deus permitir. Nós precisamos, se a principal característica de quem vive no império das trevas é a independência de Deus, então nós podemos afirmar também que a principal característica de todas, de quem vive no reino do Senhor, no reino da luz, é exatamente a dependência, é andar na vontade de Deus, é buscar, conhecer a vontade de Deus, é orar, é jejuar, é entrar em intimidade com Deus para que seja revelada a sua vontade acerca de cada um de nós. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é a melhor coisa que existe para as nossas vidas, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E aquilo que é perfeito, irmãos, não tem nada de imperfeito nisso. Se aquilo que Deus tem para nós é perfeito, nós temos que acreditar, crer e confiar que em todas as áreas vai haver a perfeição de Deus quando nós vivemos no seu reino, voltados para o seu reino e buscando a cada dia. Então, sem a vontade de Deus,
não se pode ser a pessoa que Deus quer que você seja. Se você não buscar andar alinhado com a vontade dele, descobrir do coração de Deus qual é a vontade que ele tem para a sua vida, a cada passo, a cada momento que você vive, né? A cada passo que você vai dar, então isso se torna difícil de acontecer. Todos nós nascemos no reino das trevas, por sermos descendentes de Adão. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios 2, verso 3, que nós nascemos no reino das trevas. Todos nós. Você, eu, nós nascemos, né? Antes éramos criatura de Deus. Nascemos no reino das trevas. Mas, graças a Deus e a Jesus, né? Que nos resgatou. Éramos descendência de Adão e nos tornamos descendência de Abraão, debaixo das promessas, herdeiros em Cristo, co-herdeiros em Cristo Jesus, porque agora temos parte na herança, porque somos filhos. Amém? E quem tem direito no reino do Pai são os filhos. A verdadeira conversão, para alguém que de repente não se converteu ainda, que não está completamente, com toda a sua vida, inclinada para o reino de Deus. A verdadeira conversão é ser livre do poder das trevas e transportado para o reino da luz. Amém? Então eu quero deixar essa mensagem final para você e quero orar por você nessa tarde, em nome de Jesus. Você que talvez esteja andando em ânimo dobre, que esteja, cocheando em dois pensamentos o tempo todo, uma hora pensa em fazer as coisas que você sabe já que Deus quer que você faça, fazer aquilo que você sabe que é certo, aquilo que é correto diante das Escrituras, andar debaixo dos mandamentos, dos estatutos, de tudo aquilo que foi estabelecido para nós cumprirmos. Mas no momento seguinte, existe uma inclinação, a carne fala mais alto, existe talvez um vício ainda não dominado, existe aí talvez alguma área da qual você não se libertou completamente, existe aí talvez uma maldição ainda hereditária ou adquirida, alguma coisa que precisa ainda, que te prende, ao reino desse mundo, ao reino das trevas. Eu quero dizer para você, se arrepende, pede perdão, pede auxílio ao Espírito Santo, pede para Jesus limpar todas essas coisas, cortar as ligações, colocar para fora, porque nós queremos viver o seu reino. E esse reino, querido, ele tem um evangelho próprio. A palavra diz que o evangelho do reino seria pregado para todas as nações. E nós já conhecemos e passamos, a igreja já passou por muitos evangelhos, pelo evangelho da prosperidade, pelo evangelho da idolatria, por tantos tipos de evangelho. Mas nós vemos cada vez mais o evangelho do reino sendo estendido. Estamos vivendo dias que quem estava distante do Senhor vai começar a correr para a presença dele. E aqueles países que nós sabemos que tinham portas de ferro fechadas, para o evangelho, para a palavra de Deus, esses aí vão começar a se abrir. E vai acontecer um grande avivamento nos próximos dias, vocês vão ver. Nesses lugares onde o evangelho era proibido, a igreja era perseguida, você vai ver o que Deus vai fazer com essas nações. E aí o evangelho vai haver nesses países como China, Rússia, Afeganistão, tantos lugares onde o evangelho ainda é reprimido, onde as pessoas têm que se reunir em secreto, onde a palavra de Deus ela é levada na memória apenas, porque não pode andar com Bíblia. Nesses lugares, irmão, você vai ver o que Deus vai começar a fazer nesses dias. Deus vai usar o espremer da sua mão, através daquilo que Ele prometeu fazer. Ele vai despertar pessoas sedentas nesses países, nessas nações, que vão receber o Evangelho do Reino. Qual é o Evangelho do Reino, pastor? O Evangelho do Reino é aquele que Jesus sempre pregou. Arrependei-vos, crede em Jesus Cristo e viva, aceite o Evangelho, aceite o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. É o Evangelho mais simples, mais básico, e eu quero terminar assim. Esse assunto do reino, eu finalizo hoje. O reino de Deus, ele é eterno, ele é presente,
e ele é vindouro. Ele está paralelamente ao alcance de todos que vivem no reino desse mundo. O reino, ele é eterno porque ele é de geração em geração, irmãos. Ontem, hoje e eternamente. O reino de Deus é e será eternamente. O reino de Deus, ele é presente, ele está presente nesse momento. Porque apesar de ainda não se estabelecer em sua totalidade, ele já se estabeleceu em nós. Amém? No nosso coração, no coração daqueles que servem. Mas o reino de Deus também é vindouro. O reino é vindouro porque ele, o rei, voltará. E quando ele voltar, de norte a sul, de leste a oeste, todos verão e saberão que o rei voltou e o seu reinado será consumado. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a tua audiência e quero orar por você nesse momento. Em nome de Jesus, onde você estiver agora, feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, nós queremos aqui te louvar, te engrandecer o teu nome, te agradecer, Senhor, porque o Senhor trouxe o teu reino a essa terra. O Senhor trouxe o teu reino para as nossas vidas e nos deu a oportunidade, o poder de sermos feitos filhos de Deus, filhos do Rei que tem domínio e governo, extensão do seu domínio e do seu governo sobre este reino, que foi e é e sempre será implantado nessa terra. Em nome de Jesus, entra nessa vida agora. Visita, Senhor, os teus filhos, Pai, que estão diante, Senhor, desse visor. Em nome de Jesus Cristo, seja alcançado, abençoado nesse dia, que o Senhor renove as armaduras sobre a tua vida, que os padrões espirituais, morais do Senhor sejam renovados no teu coração e na tua mente. Em nome de Jesus, que esse evangelho entre com peso na tua vida, removendo, colocando para fora tudo aquilo que te distanciava daquilo que Deus quer fazer e mover na tua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, continue com Ele, Ele continue com você, e nós queremos crescer a cada dia, até nos tornarmos uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Amém.